Olá, meu bravo, olá, minha brava, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Que bom que você escolheu investir no seu futuro, que bom que você escolheu estar aqui contando com a Bravo Concursos nesse projeto. Você me conhece bem, eu sou o professor Arnon Arruda Simões e nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre direito processual civil. Mas antes de começar a nossa aula, eu faço questão de deixar aqui os meus meios de contato, tanto o meu Instagram quanto o meu e-mail. Meu Instagram, @prof_arnoarruda. O meu e-mail, arnonasimões@gmail.com. Pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, seja para tirar suas dúvidas, seja para me dar o feedback de como essa aula chega até você, o que é muito importante para o nosso aprimoramento. De uma forma ou de outra, estamos à disposição, ok? E lembrando que, se forem enviar dúvidas, recomendo que mandem pelo Instagram, porque provavelmente conseguirei responder mais rápido, ok? Mas sem enrolação, chega de papo, vamos direto para o que interessa, vamos estudar o nosso conteúdo de processo civil aqui de hoje, ok? Vamos lá. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre capacidade processual e vamos falar agora sobre representação judicial. Como assim? Algumas pessoas, sejam naturais ou jurídicas, quando estão figurando em um processo judicial como parte, seja como parte autora, seja como parte ré, elas precisam estar representadas por alguém. Ok? E essa representação não é feita por qualquer um, tá bom? Se não simplesmente se busca o primeiro ali na esquina e fala, ô, vem cá, vem cá, vem cá. Você vai ser o representante, por exemplo, da União neste processo. É claro que não, né? Cada pessoa jurídica aqui que nós vamos ver já terá, obviamente, ou terão, seus representantes já previamente definidos aqui no próprio Código de Processo Civil, ok? Então, o nosso estudo de hoje aqui vai ser para identificar essas representações. Quem são os representantes aqui previstos em lei, portanto, representantes legais de determinadas pessoas jurídicas aqui. Primeiro, vamos ver o que nos diz o artigo 75, que ele já esclarece muita coisa aqui para a gente. Vamos lá. Serão representados em juízo ativa e passivamente. Primeira coisa, essa representação aqui é tanto para propor uma ação judicial, quanto para se defender numa ação judicial que lhe é proposta contra si. Ok? Então vamos lá, vamos ver as representações. Inciso 1º, quem representa a União? A Advocacia Geral da União, diretamente ou por algum órgão vinculado a ela. Obviamente, né, gente? Você já ouviu falar aí da AGU, Advocacia Geral da União? Pois é, quem representa a União num processo judicial? Imagine você esteja processando a União, cobrando, por exemplo, um medicamento, ou discutindo, por exemplo, né, a legalidade de uma multa imposta pela Receita Federal, o que quer que seja. Você vai processar a União. Quem irá representar a União? A Advocacia Geral da União, tá bom? Beleza? E quando a União for lhe processar, quem estará ali representando a União neste processo? Que a União não é uma entidade, né, física, concreta, que chega ali no processo e se apresenta perante si. Tem quem a represente, tá bom? Quem estará representando a União no processo movido contra você, que eu espero que nunca aconteça? A Advocacia Geral da União, tá bom? Segundo, os estados e o DF, ou seja, o Distrito Federal, são representados por quem? Pelos seus procuradores. Já viram esse concurso? Procurador do Estado? Pois é, para representar os estados e o Distrito Federal, ok? Os procuradores estaduais. Terceiro, o município é representado por quem? Pelo seu prefeito, pelo seu procurador, ou ainda pela Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada. Então, o município pode ser representado, nesse caso, por 3 figuras aqui. Primeiro, pelo seu prefeito, que representa o município. Segundo, pelo seu procurador, né, o advogado daquele município. Ou terceiro, por uma associação de representação de municípios. Porque existem várias associações de municípios aí pelo Brasil. Associação dos Municípios de Minas Gerais, várias outras, ok? Só que lembrando, a Associação de Representação de Municípios só vai poder representar algum município se expressamente aquele município autorizar que a associação a represente, ok? Primeira questão, vamos lá. Considere que serão representados em juízo, ativa e passivamente. Vamos lá. Primeiro, a União, pelo Procurador-Geral da República, diretamente ou mediante órgão vinculado. Segundo, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores.
Terceiro, o município, por ser o prefeito, procurador ou a associação de representação de municípios quando expressamente autorizada? E aí, de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil, em relação às partes e os seus procuradores, está correto o que se afirma apenas em letra A, 2 e 3, letra B, 1 e 3, letra C, 1 e 2, letra D, 1, 2 e 3, ou letra E, nenhuma das anteriores? E aí, meu povo? Aqui a correta é a letra A, apenas 2 e 3. Qual que é o erro da 1 então, professor? Quem representa a União não é o Procurador-Geral da República, o PGR, é a AGU, lembra? Advocacia Geral da União. Portanto, essa é a pegadinha aqui da primeira disposição, ok? Quem representa a União não é o Procurador-Geral da República, é a Advocacia Geral da União, ok? Esse foi o errinho aqui. Continuando, vamos continuar falando aqui das nossas representações judiciais. Vamos lá. Serão representados, né, em juízo, ativa e passivamente, como a gente já viu. Inciso 4º. A autarquia é a fundação do direito público por quem a lei do ente federado designar. Então, por exemplo, uma autarquia, o INSS, é uma autarquia federal. Quem que vai representá-lo? Quem estiver previsto em lei para isso. E quem representa o INSS? Quem representa o INSS, né, que é a autarquia federal? É a própria AGU, Advocacia Geral da União. E por quê? Porque tem uma lei determinando que quem vai representar o INSS vai ser a Advocacia Geral da União, ok? Então, seja uma autarquia federal, seja uma fundação de direito público, nesse caso, quem vai representá-la vai ser quem a própria lei determinar, a lei daquele ente federado determinar, ok? Quem for designado por aquela lei, para isso. Beleza? Inciso 5º, a massa falida pelo administrador judicial. Quando uma empresa, gente, entra com um processo de falência, todos os bens, o conjunto de direitos, obrigações, todo o acervo patrimonial, ativo e passivo, daquela pessoa jurídica que está pedindo ali a declaração de falência, a decretação de falência, todo aquele patrimônio é chamado de massa falida. Quem vai administrar a massa falida? Um administrador que é nomeado pelo juízo, ou seja, o juiz ali que está presidindo aquele processo de falimentar é que vai designar um administrador. E esse administrador é que vai representar, a partir daquele momento, a massa falida. Beleza? Gente, a herança jacente ou vacante. Não precisa, a gente não precisa aqui discriminar exatamente, né, esses termos, não, pode ficar tranquilo, não é objeto, mas basicamente é herança sem dono, gente. Herança que não está aparecendo dono para ela, não. Essa herança jacente ou vacante, quem que vai representar? Um curador. Quem que vai ser nomeado? Obviamente. Quem que representa, gente, o espólio? O seu inventariante. Então, imagine que você vai ingressar a contração do espólio de alguém, né? Imagina, quando alguém falece, seus bens ali são chamados de espólio, enquanto o inventário não é concluído, ok? Se eu tenho que ingressar com uma ação contra o espólio, eu vou cobrar uma dívida que o falecido tinha comigo. Quem vai representar o espólio nessa ação? O inventariante. Aí imagina então que o espólio vai cobrar uma dívida, um crédito que o falecido tinha para receber, mas não recebeu. Quem vai representar ali então aquele espólio? O inventariante, ok? 2, vamos lá. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, nos exatos termos do artigo 75 do Código de Processo Civil? Letra A. O município, exclusivamente por procurador municipal? Letra B. A fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar? Letra C. A massa falida pelo síndico? Ou letra D, a herança jacente ou vacante por seu inventariante? E aí, meu povo? Qual é a correta aqui, nessa 2? É o que está na letra? B de bravo, ok? Quem representa a fundação de direito público é quem a lei do ente federado designar.
ok? Olha a pegadinha aqui da A. O procurador pode representar o município? Pode. Mas o prefeito também pode, e ainda uma associação de representação de municípios, desde que devidamente autorizada, né? Essa associação. Então não é exclusivamente por procurador municipal, não, tá bom? Fique atento. Cuidado com essas expressões totalizantes, né? Exclusivamente, sempre, sem exceção, nunca, jamais. Tome cuidado. A alternativa tem que estar muito redondinha para você marcar ela, porque geralmente, considerando que no direito quase tudo tem exceção, sempre que você vê um exclusivamente ali, toma cuidado, ok? Continuando, mais representação aqui. Vamos lá. Inciso 8º. A pessoa jurídica vai ser representada por quem? Por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou não havendo essa designação por seus diretores. Gente, uma pessoa jurídica, quando nasce, ela nasce por meio de um ato constitutivo. Por exemplo, a maioria das empresas tem um contrato social, que diz quem são os sócios, qual é o valor das cotas daquela empresa, qual é a sede, qual é o nome, qual é o objeto, vai atuar em quê, como é a distribuição de lucros e quem poderá administrar ou representar aquela empresa. Entendeu? Então a pessoa jurídica, ela é representada por quem está previsto ali no seu ato constitutivo. E se o ato constitutivo não falar nada? Aquele que estiver dirigindo a pessoa jurídica, ok? Vamos lá. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica vão ser representados pela pessoa a quem couber a administração dos bens, ok? Então imagina, uma sociedade irregular, pessoas se unem, por exemplo, para poder exercer uma atividade econômica por uma sociedade, mas não registram, por exemplo, o ato constitutivo certo, não obedecem os procedimentos legais, e aquela pessoa jurídica não nasceu efetivamente. É uma sociedade irregular. Quem estiver administrando os bens ali vai ser o representante daquela sociedade irregular. Pessoa jurídica estrangeira, gente. Imagina, por exemplo, aí, a Coca-Cola, vamos imaginar assim, né, que é uma empresa estadunidense. Vai ser representado pelo gerente, representante ou o administrador da sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Então vamos lá. Essa empresa, por exemplo, a Coca-Cola, quem que vai ser o representante, ativo ou passivamente, aqui no Brasil? O representante ou administrador da filial aqui do Brasil, ok? E por fim, gente, o condomínio. Quem vai representar um condomínio? O administrador desse condomínio ou o síndico, né? Por exemplo, aquele condomínio de apartamentos, que a lei chama de condomínio edilício. Cuidado, não é edifício não, condomínio edilício, L de lua, ok? O síndico ali vai representar aquele condomínio, seja ativa, seja passivamente. 3, vamos lá. Conforme disposto na Lei 13.105, né, de 2015, que é o CPC, no livro 3 dos sujeitos do processo, título 1 das partes dos procuradores, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa errada. Vamos lá. Serão representados em juízo ativa e passivamente o município por seu prefeito ou procurador. B. Serão representados em juízo ativa e passivamente herança jacente ou vacante por seu curador. C. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou não havendo essa designação, por seus diretores. Ou letra D. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, o condomínio apenas pelo administrador? E aí, meu povo? A errada aqui é a letra D de dado. Por quê? O condomínio, gente, ele vai ser representado em juízo, ativo ou passivamente, pelo administrador ou também pelo síndico. Beleza? Vamos. Olha aqui, gente. Quando o inventariante, imagina o inventário, for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo do qual o espólio seja parte. Agora, olha aqui, ó. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade da sua constituição quando demandada. Olha aqui. Isso aqui visa evitar que o espertinho dê uma despertinho. E tem um termo técnico que o direito utiliza para isso, né? Ninguém pode se valer da sua própria torpeza. O que está querendo dizer? Imagina que você tem uma sociedade irregular. E você sabe que é uma sociedade irregular. Aí quando alguém te processa, você fala, não, eu não posso ser processado, não, eu nem existo regularmente, sou uma sociedade irregular. Peraí.
Você que constituiu uma sociedade irregular, agora está querendo se valer de uma falha sua para se livrar de um processo? Não. Você não pode se valer de uma falha sua. Ninguém pode se valer, ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, ok? Então, se você está ali numa sociedade irregular, você não pode alegar, ah, minha sociedade é irregular, não posso ser processado. Não, vai ser processado sim, ok? Esse aqui também é importante, ó. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Então, meu amigo, se eu tenho, por exemplo, aqui o gerente de uma filial da Coca-Cola no Brasil, já é presumido que ele tem autorização para receber a citação de um processo, receber a comunicação de que há um processo contra a Coca-Cola, ok? A não ser que expressamente esteja designado pela empresa e que aquele gerente não tem poderes para isso, a não ser nesse caso, o gerente aqui da filial do Brasil, por exemplo, vai estar autorizado a receber a citação, ok? 4. Considerando o tema das partes dos procuradores do âmbito do Código de Processo Civil, julgue o item subsequente. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. E aí, meu povo, tá certo ou tá errado? Isso está? Exato, certíssimo, ok? O gerente da filial ou agência presume-se sim autorizado pela pessoa jurídica estrangeira para receber citação de qualquer processo. Essa é a presunção, ok? Só vai ser afastado se expressamente a empresa declarou que aquele indivíduo, e declarou previamente, né, que aquele indivíduo não tem poderes para receber uma citação do processo judicial, ok? Vamos lá. Próxima. Ainda, gente, olha aqui. Os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de um ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, tá? Mediante convênio firmado pelas procuradorias. Então vamos lá. A Procuradoria do Estado de Minas, por exemplo, pode firmar um convênio com a Procuradoria do Estado de São Paulo para que a Procuradoria de Minas pratique atos em nome do Estado de São Paulo e vice-versa. Isso é perfeitamente possível, tá? Desde que eu tenha, obviamente, esse acordo recíproco, tem que valer para os dois lados, eu tenho que ter um convênio previamente firmado por ambas as procuradorias, ok? Vamos lá. A representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios, ok? Associados. E dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, leia-se, prefeito, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais, ok? Então, gente, a associação de municípios só vai poder representar o município no assunto que disser respeito, obviamente, àquele interesse comum dos municípios associados. E mesmo assim, eu tenho que ter autorização expressa do prefeito para que a associação represente o município, ok? Vamos lá. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. O juiz verifica, por exemplo, que a parte tem alguma irregularidade na sua representação. Vamos imaginar que tem alguma irregularidade na incapacidade das partes. E aí, o que o juiz vai fazer? Identifica, por exemplo, que está faltando ali a regularização. Como assim? Imagine que, nesse caso, se o autor iniciou um processo e o advogado não juntou a procuração, o que mostra que aquele autor autorizou o advogado a iniciar o processo. O que vai acontecer? Olha aqui. Verificada a incapacidade processual. Imagina, um menor está num processo sem o seu representante ou assistente. Ou irregularidade da representação da parte. O juiz vai suspender o processo e designar um prazo razoável para que seja sanado o vício, ok? Não vai simplesmente extinguir o processo, afinal de contas dá para regularizar. Ele vai suspender o processo e vai designar um prazo razoável para isso. Vamos imaginar que a parte descumpra a determinação e o processo esteja ainda na primeira instância. Vamos imaginar, a parte não regularizou, o advogado não regularizou, o que vai acontecer? O processo vai ser extinto, se a providência de regularização caberia ao autor. Ele vai ser penalizado com a extinção do processo, já que ele não sanou o vício. Segundo, o réu vai ser considerado revel,
se a providência de regularizar caberia a ele. Então imagine, o advogado do réu apresenta uma contestação, o juiz diz, olha, não tem procuração, dizendo que você tem autorização para responder pelo réu. Não junta a procuração no prazo que o juiz fixou, vai ser considerado revel, meu amigo. Revelia. Terceiro, o terceiro será considerado revel ou vai ser excluído do processo, dependendo do polo em que se encontra, né? Se o terceiro, né, que estiver intervindo no processo, estiver no polo ativo, vai ser excluído do processo. Se estiver no polo passivo, vai ser considerado revel. 5. Leia o trecho a seguir e assinale o que se segue. Verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz vai fazer o quê? O processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho. A. Extinguirá. B. Suspenderá. C. Cancelará. Ou D. Iniciará. E aí, meu povo? Aqui é a letra B de bravo, ok? Então, gente, verificada a incapacidade processual ou irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e vai designar um prazo razoável para que seja sanado, para que seja corrigido aquele vício, aquela irregularidade, ok? Agora, vamos imaginar que essa irregularidade aconteça não em primeira instância, mas já no tribunal. Imagina, se for em grau de recurso, imagina que lá no Tribunal de Justiça se constate uma irregularidade. Já teve sentença e recorreram lá para o tribunal em segunda instância, perante os desembargadores, por exemplo. E aí? Se a parte descumprir a determinação em fase de recurso, ou seja, em fase recursal, perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator desse recurso vai fazer o quê? Ele não vai nem conhecer do recurso se a providência caberia a quem interpôs o recurso, ou seja, ao recorrente. Não conhecer significa que o tribunal nem vai analisar o conteúdo do recurso, nem vai analisar para ver se tem fundamento ou não, nem vai conhecer dele, ok? Segundo, ele vai determinar o desentranhamento, como assim? A retirada do processo das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Gente, quando alguém apresenta um recurso, interpõe um recurso, ele é chamado de recorrente. Assim que você interpõe o recurso, a parte contrária é intimada para apresentar uma resposta ao seu recurso, em homenagem ao princípio do contraditório. Essa resposta ao recurso é chamada de contrarrazões, porque o recurso tem suas razões e a resposta tem suas contrarrazões. Se a irregularidade foi do recorrido, aquelas contrarrazões deles vão ser desentranhadas, como assim? Vão ser retiradas do processo, ok? 6, vamos lá. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo-lhe conferida a capacidade postulatória para representar a parte em juízo, sem o qual haverá nulidade do processo. Sobre a parte e seus procuradores, julgue o item a seguir. Verificada a incapacidade processual, poderá resultar no desentranhamento das contrarrazões ou no não conhecimento do recurso, se não obedecida a ordem de saneamento da irregularidade da representação nos tribunais de justiça ou tribunal superior. Isso está certo ou está errado? Isso está aí? Exato, corretíssimo, ok? Então, se tiver no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Superior, e eu tiver uma incapacidade processual, e a parte após intimada não sanear a irregularidade, isso vai fazer com que, se a irregularidade foi do recorrido, eu vou desentranhar as contrarrazões. Se foi do recorrente, o recurso dele nem vai ser conhecido, ok? Nem vou analisar o mérito daquele recurso que foi interposto por aquela parte, beleza? Dá uma conferidinha aí no gabarito, hein? Então, meu bravo, minha brava, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula.